Hoje falaremos do hábito 2 do livro Sete Pessoas Altamente Eficazes e especificamente esses hábitos aplicados para a TI, que é o meu público aqui, de principalmente conceitos como você pode utilizar esse hábito para você conseguir aí uma vaga na gringa, conseguir aí trabalhos com tecnologia, justamente utilizando esse livro aí, galera, porque esse livro, como eu falei para vocês no vídeo de antes, ele foi um livro que realmente mudou a minha vida, cara. E de conceitos assim extremamente interessantes e que trouxeram resultados práticos para mim, tá? Então, é por isso que a gente está falando desse livro especificamente, né? É por isso que eu resolvi trazer isso aqui para vocês. Eu já estou lendo esse livro aí fazem 4 meses, sem contar uma mentoria que eu estou fazendo junto desse livro aqui. Então, estou estudando ele a fundo pra caramba. São 7 hábitos no total. Eu já passei o primeiro para você, já aprofundei ele. E hoje a gente vai entender o hábito 2, né? Que seria comece com o fim em mente, tá? A gente vai utilizar conceitos para a gente utilizar isso para os nossos objetivos. Eu vou só recapitular rapidinho o que é o hábito um, o da proatividade, mas eu não vou dar o conceito inteiro. Então, se você está chegando agora, você vai entender esse conceito, mas também você seria bom, se você quiser aprofundar, dar uma olhada no vídeo anterior. Eu só vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e, cara, se puder deixar um comentário aqui você tá gostando ou não, ia ser legal pra caramba, tá? Bom, basicamente o hábito um, né? Que a gente fala sobre seja proativo, é o nome do hábito, e ele nos leva para uma situação aonde a gente está com. A gente entende, primeiramente, que nós, seres humanos, temos a capacidade de tomar decisões. E ele nos conscientiza que somos capazes de tomar decisões. O que eu quero dizer com isso? Cara, sabe quando você vai no mercado e você vê uma fila muito grande, por exemplo, e você pensa, nossa, que saco. Esse pensamento do, nossa, que coisa chata isso, ele já vem automático, certo? Muitas vezes não é você que escolhe esse pensamento. E é justamente sobre isso que o livro fala, que a gente, por ser proativo, temos a capacidade de aumentar o nosso círculo de influência, coisas que a gente pode influenciar. Ou seja, o que a gente pode influenciar nessa situação seria simplesmente, teoricamente, o nosso pensamento para a gente não sofrer com isso. Porque o que acontece? Todos os inputs, a gente não tem controle dos inputs. A gente não tem controle se uma pessoa vai vir aqui falar com nós e tipo vai ser rude, vai. A gente não tem controle se alguém cortou a nossa frente no trânsito. O que a gente tem controle? A partir do que acontece, porque o fato ele é o fato, né? Alguém cortou a sua frente, isso aconteceu, realmente isso literalmente aconteceu, isso é o fato. Só que a partir daí, quem olha para esse fato, dependendo da lente que você tá, da sua visão, de como você interpreta aquela situação, e aí a gente fala também sobre outras pessoas, tipo como as outras pessoas tendem a ver esse tipo de situação. Se você colocar 1.000 pessoas vendo a mesma situação, normalmente tendem a ser 1.000 visões diferentes. Isso impacta que cada um tem a sua lente. E é justamente nisso que a gente fala no hábito um. Seria basicamente os inputs que a gente não controla, né? O que seriam os inputs? Os inputs seriam as ações, os fatos que ocorrem, que eles são neutros, eles não são positivos ou negativos, né? Eles são fatos. E quem faz isso algo negativo ou positivo somos nós, com a nossa visão. Isso seria basicamente um resumo do hábito um. Recomendo você a ir lá ali no outro vídeo, dar uma olhada nesse hábito, porque ele é muito interessante. E você vê exemplos lá de TI que eu falei sobre como você pode aumentar o seu círculo de influência, por exemplo, com tecnologia. Mas estamos no hábito 2 e hoje a gente vai falar sobre ele, então, né? Então, vamos lá. Estou lendo aqui um resumo que eu fiz no iPad, só para eu também poder me situar com vocês, né?
O nome do hábito é Comece com o fim em mente, tá? E a gente aqui, como que a gente pode levar isso em consideração, né? Eu quero trazer isso para a gente tirar uma série de dúvidas aqui. Por exemplo, qual a tecnologia que eu devo estudar? Qual a certificação eu devo tirar? Qual tecnologia vale mais a pena eu estudar? Como que eu faço para ganhar US$ 10.000 por mês com TI? Será que isso é possível? Como que eu traço esse caminho? E a resposta é começando com o fim em mente. E aqui, galera, isso aqui vai definir muita coisa, tá? Porque esse hábito, eu diria que ele é o mais importante dos três, eu acredito, tá? Para mim, na verdade, o mais importante foi o seja proativo, que foi o primeiro, mas os três eles têm uma série de relevância, tá? Só para falar para vocês assim que eventualmente você vai aplicar esses hábitos na sua vida sem querer, tá? Porque você pode notar os momentos que você teve mais sucesso, por exemplo, você teve, sei lá, você alcançou alguma coisa boa aconteceu que você estava buscando, eventualmente você aplicou esses hábitos sem perceber. Isso acontece muito. Só que a diferença disso aqui é que alguém documentou isso aqui num livro de tipo 20 anos de estudo, que foi esse cara aí, esse Steve Covey. E não é à toa que esse livro sobreviveu por muito tempo. Os filhos dele publicaram isso. Então, o hábito 2, galera, comece com um fim em mente, é basicamente o quê? Existe uma ideia, você já deve ter ouvido falar, de um filósofo chamado Platão, que seria o plano das ideias, tá? Vou passar esse conceito brevemente aqui para vocês, só porque para fazer uma ligação. O plano das ideias basicamente existe um mundo acima do nosso, um mundo espiritual ou invisível, aonde contém todas as ideias perfeitas. Quem falou isso foi Platão, tá? Pra quem não sabe. Quando tem uma ideia perfeita e essa ideia ela já está montada perfeitamente, qual que é o único jeito de eu trazer isso para a realidade? Se uma ideia é perfeita em algum lugar, eu tenho que ir lá buscar essa ideia, certo? Basicamente, Platão falou o seguinte: enquanto você, como consciência, consegue se elevar ao nível do plano das ideias, você consegue acessar esse plano, tá? Isso é um conceito, foi uma interpretação que ele fez sobre como surgiam as ideias do ser humano, como surgiam as novas invenções, as novas tecnologias, e basicamente o que ele pensou foi que existe um plano das ideias, que você consegue acessar esse plano muito mais facilmente quando você está alinhado consigo mesmo, quando você está consciente, quando você está amarrado, quando você está amarrado com os seus princípios. Aí você se alinha consigo mesmo e você consegue subir para esse plano, tá? Por exemplo, esse mouse aqui. Alguém um dia pensou nisso aqui. Imagina se tivesse alguma coisa que eu botasse a mão para controlar a seta ali na tela, né? Ou vamos precisar de alguma coisa sobre isso. Isso aqui é a ideia? Não é a ideia, né? Isso aqui é a implementação da ideia, ou seja, isso é uma réplica da perfeição que existia lá em cima. A mesma coisa com tudo. Essa garrafa aqui, alguém teve uma ideia de fazer, por exemplo, e imaginou essa garrafa, ou seja, teve acesso a esse plano, alinhou-se com os seus princípios e construiu essa garrafa, tá? Agora, estou falando de objetos, né? Mas e situações da nossa vida?
Você já parou para refletir que muitas das vezes você está onde você está hoje porque você manifesta. E aí, quando a gente fala em manifestar, é tipo assim, ó, acessar isso aqui antes, meio que querer isso de alguma forma, e com o passar do tempo, às vezes sem perceber, você chegou aonde você queria estar. Ah, mas eu não queria estar onde eu estou hoje. Talvez seja o caso. Talvez seja o caso de também você não estar consciente das suas ideias. Então, não estou dizendo que não existam acidentes. Ah, então eu atraí esse acidente aqui, eu cortei minha mão aqui, eu atraí isso. Não, acidentes acontecem, tá? O que a gente está falando são ideias que você pode manifestar. Você não manifestou se cortar, entendeu? Isso aí acontece, é um acidente. Isso pode acontecer. Essa semana eu furei o pneu do meu carro. Eu manifestei isso? Claro que não. Esses dias eu vi inclusive um documentário de um, documentário não, alguém falando numa live que uma criança, uma criança, tipo, ela estava doente, bebê, ficou doente. E aí essa mãe, ela foi consultar um desses coaches aí de internet, e o coach falou para ela que a criança atraiu a doença. Olha o nível das pessoas, cara. Meu Deus, né? Nada a ver, sabe? Mas beleza. Continuando, galera. Existe um, só contextualizando vocês, existe um plano onde você acessa onde tem essas ideias e essas ideias podem ser trazidas à realidade. Isso ainda não entrou no hábito 2, é só um conceito. Mas o conceito é comece com o fim em mente. Quando a gente está falando comece com o fim em mente, é você saber exatamente ou 95% dessa ideia manifestada. Então eu quero esse livro desse jeito aqui, eu quero a capa vermelha, eu quero aqui assim, eu quero uma série de outras, eu quero esse selo amarelo ali de edição, revista ampliada. Eu imaginei isso dessa forma e eu vou tentar trazer isso aqui. A mesma forma que um arquiteto, um design de interior faz para construir um interior de uma casa, ele precisa imaginar como é que é os cômodos, como é que vai ser, ou como quando você vai construir uma casa, mano. Você já não sai morando na casa, você precisa construir cômodo a cômodo, existe um jeito certo de construir, tudo isso precisa ser pensado antes. Isso é o plano das ideias, é onde você vai acessar esse plano para trazer o seu objetivo primeiramente. Dado esse início aí, galera, imagine você aí com o seu objetivo alcançado. E aí você tem que, cara, eu preciso que você vá lá e faça escrito isso, com detalhes, tá ligado? Isso parece assim, às vezes, meio lei da atração, uma parada assim, mas eu fiz muito isso na minha vida, cara, e detalhamento é algo que você vê muito um padrão em todo mundo que teve algum resultado na vida. A pessoa sempre imaginou isso, ela sempre escreveu isso, ela sempre visualizou isso de alguma maneira. Então, não é à toa, tá ligado? Ela manifestou isso em algum momento e ela conseguiu chegar ali. E o que esse cara fez aqui, esse Steve Covey, foi basicamente documentar isso, né? Então, falando sobre isso, primeira coisa, tarefa, pause esse vídeo, 1 segundo, 10 segundos, pense numa situação que você quer estar. Isso seria o fim. Comece com o fim em mente, tá? Você vai começar sabendo aonde você quer chegar, porque não adianta eu ir sem saber onde eu quero chegar. Eu vou pegar meu carro e vou andar por aí, mas onde que eu quero chegar? Eu não sei. Bom, então você vai ter que decidir o seu destino primeiramente, né? E aonde eu quero chegar com isso em relação à tecnologia é, primeiro você tem que saber onde você quer chegar na TI. Você quer ser um cara que trabalha com cybersecurity na gringa, ganhando US$ 10.000 por mês. Você quer ser um desenvolvedor back-end de Java, ganhando R$ 3.000 por mês, trabalhando numa empresa do Brasil. Você quer ser líder de pessoas dentro de uma multinacional, ganhando 25 mil por mês e participação de lucros. Sabe? Esse tipo de coisa
seria a manifestação aí do seu fim, né? Por que esse hábito 2 ele funciona tanto para a carreira de desenvolvedor ou de qualquer coisa? Porque quando você traça uma rota no GPS, mano, você coloca um destino no GPS, ele vai te levar naquele caminho. Você pode pegar qualquer rota diferente, mas ele vai corrigir a rota e vai te mandar para aquele caminho. E uma hora ou outra você vai chegar nesse caminho. Então, eu já dei exemplos práticos, né? E, por exemplo, eu botei nesse vídeo aqui, vaga de 5K de dólares, né? Em vez de perguntar qual curso eu vou fazer, o que que você acha de fazer o processo inverso disso, né? Então, isso aí foi o que eu falei basicamente para vocês, né? Comece pelo contrário, mano. Não faça, não saia por aí de carro sem saber onde você quer chegar. Não saia caminhando sem saber onde você quer chegar. Primeiro defina onde você quer chegar e faça o processo inverso. É o que eu falo para os meus mentorados, cara. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Você precisa entender, bom, eu preciso de. Eu quero ganhar R$ 5.000 por mês trabalhando com cybersecurity. Eu quero ganhar US$ 10.000 por mês trabalhando com Dynamics, com IA. Sei lá, eu quero fazer um projeto que vai me dar R$ 15.000 por mês com inteligência artificial. Beleza. E agora, o que que eu vou fazer? Eu faço o processo de trás para frente. Eu começo a entender pessoas que tiveram esse sucesso, pessoas que conseguiram isso. A partir disso, você percebe que você vai estar traçando a rota para fazer isso naturalmente. Você não está mais indo para lá e para cá. Você está traçando a rota normal. Isso é o natural, cara. A gente acha que é por isso que a maioria da galera ela fica perdida, mano, porque não sabe aonde quer chegar. Não gasta tipo 10, 15 horas por dia, às vezes, num curso, alguma coisa assim, nem sabe por que que está fazendo isso. Experimenta gastar esse tempo em você mesmo, entendendo o seu objetivo para ver se você não tem um retorno muito mais fantástico em relação a isso, em muito menos período de tempo. E aqui é bom, é o que eu tinha colocado aqui, o maior erro da galera é pensar que você precisa estudar tudo. Todo mundo está falando de IA, vou estudar IA. Todo mundo está falando de AWS, vou estudar AWS. Percebe como você anda assim, ó, em círculos? Você fica rotacionando, cara, a todo tempo e você não chega a lugar nenhum. É porque você não está com um objetivo bem definido. Você não está amarrado aos seus princípios. Então você não consegue acessar o plano das ideias mais fácil para você entender o que você quer, sabe? E aí depois a gente vai entrar no hábito 3 que ele é muito interessante para você conseguir ir mais a fundo nisso aqui, cara. Então, resumindo, galera, esse vídeo aí já deu o quê? Cadê o tempo? 18 minutos, tá bom já. O hábito 2 ele não é só filosofia, cara. A filosofia é importantíssimo para você entender qualquer coisa, basicamente. Ele resolve a sua carreira de onde eu devo estudar, o que que eu devo fazer. Você resolve esse problema na hora, em 15, 20 minutos, cara. Coloque como uma prioridade na sua semana, num domingo, cara. Tire 20 minutos do seu domingo. Senta a bunda na cadeira, deixa o celular de lado e escreve, mano. Escreve aonde você quer chegar. E de novo, galera, falando por experiência própria, eu fiz tudo isso aqui sem perceber. Depois de fazer todos esses erros que eu falei para vocês aqui, depois de passar por N caminhos diferentes, eu entendi que não adiantava mais. Eu não ia conseguir mais retorno fazendo o que eu estava fazendo. Logo, eu vi que eu precisava mudar um pouco em relação a isso. Então, quando eu comecei a fazer isso, cara, esses dias eu encontrei inclusive é curioso porque quando eu estava lendo esse livro aqui, e fazendo
aprofundamento e tal nas aulas e tudo mais, eu encontrei as cartas ali das minhas metas ali que eu me mudei recentemente agora e eu achei isso nas caixas e tá tudo ali, tá tudo escrito, cara. Ah, trabalho na gringa, não sei o quê. é, Daqui 5 anos eu quero estar ganhando X por mês em dólar, quero ter tanto investido, quero ter um carro X. Cara, tá tudo ali, mano. Tá tudo manifestado. Tipo, essa carta eu encontrei e aí, pô, mano, eu escrevi ela, sei lá, quantos anos atrás. Ou seja, sem querer eu fiz isso, né? Talvez eu acho que até foi com aquelas paradas de lei da atração, sabe? Que eu via muito vídeo disso e tal, e que eu estava meio perdido nessa época em relação à carreira. Então eu acabei buscando, eu estava muito frustrado, cara, que eu não conseguia minhas vagas na gringa. Então eu decidi ir atrás de esteroides, né, para ver se eu conseguia para ver se eu conseguia a vaga na gringa. E aí começou a aparecer vídeo de espiritualidade, de filosofia, de, de lei da atração. E, cara, eventualmente eu comecei a ver isso e eu acho que eu fiz algum desses exercícios aí algum dia, para ver se dava algum resultado. E pelo visto deu certo. Basicamente é esse livro aqui, isso aqui tá resumindo e eu tô passando aqui para vocês, né, gratuitamente. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. E deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima e tchau.